Vamos ler o Salmo 23:1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é um dos salmos, ou talvez o salmo mais conhecido da palavra de Deus. Semana passada eu comecei o sermão falando que a gente precisa de mudanças. Quem estava aqui semana passada? A gente falou sobre o homem da mudança. O homem da mudança foi lá em casa. E eu comecei o sermão dizendo: precisamos respeitar as mudanças, porque uma mudança é fruto de uma mudança de fase. Então eu disse, tem gente que entra para o verão. Imagina você entrar para o verão e querer continuar usando roupa de inverno. Você não pode fazer isso, que você fica ridículo. Então você usando cachecol e luva, e está um calor do demônio lá fora. Não pode. Você tem que respeitar as fases da vida. As pessoas não querem respeitar fases, então elas não mudam. Como elas não mudam, elas sofrem, porque elas querem padronizar um comportamento para o resto da vida, mas não é assim. E hoje eu quero falar um pouco sobre essas mudanças de fase que a vida reserva para a gente. Eu quero falar sobre essas mudanças baseado na vida desse personagem bíblico, que é o segundo personagem da Bíblia que eu mais amo, depois de Jesus, é Davi. Eu amo muito Davi, porque, por 3 motivos. Primeiro, eu leio os Salmos, parece que foi eu que escrevi. É uma coisa impressionante. Há uns dias atrás eu estava meio nervoso, falei assim: eu queria virar um passarinho e sumir daqui. Aí abri o Salmo, Davi fala assim: queria ser um pássaro e sumir daqui. Falei: caramba, isso é quase espiritismo isso. Ó, gente, eu leio os Salmos, eu falo assim: não tem explicação, é o meu coração que está aqui nesse. Mas é todo mundo. Você não vai sentir isso se você não lê os Salmos. Mas se você gastar um tempo a ler, você vai falar assim: ó, eu aqui demais da conta, né? Segundo motivo que eu amo Davi é porque eu leio a história dele e eu me identifico muito com a história de Davi. E o terceiro, porque eu também, como ele, tenho o desejo de ser um homem segundo o coração de Deus. Tem alguém aqui que tem esse desejo também? Tanto é que o meu único filho, o homem que eu pus na terra, eu dei o nome de Davi, porque a palavra Davi significa o amado. Se você vai a Israel, como nós acabamos de chegar de lá há pouco tempo, você descobre que tem 3 grandes personagens na nação judaica: Moisés, que é o legislador, o libertador; Abraão, que é o fundador; e Davi, que ele é o cara. Em todo lugar que você vai de Israel, tanto é que lá no túmulo do rei Davi, se você for ano que vem com a gente lá na Terra Santa, na entrada do túmulo do rei Davi tem uma estátua de Davi muito grande, tocando a harpa. E os rabinos foram lá e quebraram o nariz da estátua, porque Davi é tão celebrado que os rabinos não queriam que ninguém se curvasse diante daquela imagem. Então eles enfeiaram a estátua, de tanto que Davi é o cara. Então, para mim, Davi é o cara. O que eu quero fazer então nessa noite? Passar por algumas fases da vida de Davi, as principais fases da vida dele, para a gente aprender como mudar de fases e se preparar para essas fases. Porque, gente, se estamos chegando no fim do ano, isso é uma nova fase, sim ou não? Sim, você não pode tratar novembro e dezembro como março e abril. É diferente. E muitas vezes a gente quer ter o mesmo comportamento. Não! A pessoa que vai vencer na vida é aquela que tem flexibilidade. Fala comigo, flexibilidade. Flexibilidade é deixar o homem da mudança te mudar. O homem da mudança pode te mudar? Quem lembra que o Mineirão, antes de ser reformado, balançava muito? Quem lembra? Só homem que lembra, né? Olha que bom. Mulher não sabe nem o que é Mineirão. Mineirão não é supermercado, não. É um negócio grande que tem ali, que o pessoal joga bola lá. Aí balançava muito o Mineirão. Os técnicos da prefeitura foram lá e sabe o que descobriram? Resolveram colocar mais alguns pilares, porque realmente na hora que saía gol o Mineirão tremia muito. Mas o técnico principal lá, o engenheiro, deu um laudo dizendo o seguinte: o Mineirão nunca vai cair exatamente porque treme. Se ele não tremer, ele quebra e racha. Por que eu e você quebramos e partimos? Porque o peso da vida vem sobre nós, a gente endurece.
Aí endurece, racha no meio. A gente tem que ser, ó, irmão, ó, quiabado, entendeu? Nós temos que ser ensaboados. Vem uma fase nova, vou me adaptar. Não é negar a Cristo, não é mudar de fé, não é mudar de sexo, não é nada disso. Mas é se adaptar. E eu quero te mostrar, através da vida de Davi, algumas fases que ele viveu, e que eu já vivi muitas, e que eu vejo muita gente vivendo essas fases, para a gente se preparar, e a gente não rachar no meio, na hora que vierem as lutas. Amém? Então vamos lá, primeira fase da vida de Davi, o excluído, porém ungido. Davi era filho de Jessé, era o mais novo. Convocaram os filhos de Jessé para a guerra, menos Davi. Mas no mesmo pacotão que ele não foi chamado para a guerra, o profeta foi lá e falou assim: eu vim aqui ungir esse menino rei. Tem uma fase na vida, geralmente no início, aonde você tem tudo que Deus quer que você tenha, mas só Deus vê isso. E todo mundo olha para você e fala assim: isso não vai dar nada. Olha essa cara nojenta. Isso é filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. Não dá para chamar isso para guerra. Eu não posso chamar isso para dirigir uma reunião de célula. Isso aqui nunca vai dar nada. Ninguém dava nada por Davi. A Bíblia diz que Davi tinha afeições suaves. Ele era tipo um cara do N5 assim, o Justin Bieber. Rostinho, fofinho, cabelinho caído na testa. Não era cara de guerreiro. Quem olhasse para Davi falava assim: é um playboy. É um menino, não tem um homem segundo o coração de Deus aqui. É só o catarrento mais novo de um monte de homem. Você tem que aprender uma coisa: no início, ninguém vai ver você como você se vê e como Deus está te mostrando que você é. Para os homens você pode ser excluído, mas para Deus você é ungido. Os homens podem não ver seu potencial agora. Normal. Sabe por quê? Porque você também fez isso com outras pessoas. Você também olhou para outras pessoas e falou assim: não é nada, você não é nada. Então fique tranquilo, essa é uma fase que a gente passa por ela. As pessoas vão olhar para você e não vão dar muito valor. Isso não significa que o óleo não foi derramado sobre a sua cabeça. Do dia que o óleo caiu na cabeça de Davi ao dia que ele assumiu o trono em Jerusalém, passaram-se quase 3 décadas. E aquele monte de profecia que você já recebeu? Sem brincadeira, quem já recebeu profecia aqui de alguém? Deixa eu ver. Eu recebi hoje, do meu jato. Jatinho Jesus Freak. Vai ser doido. Eu recebi. Até aquilo se cumprir, calma, irmão. Essa é a primeira fase que a gente vê na história do nosso querido Davi. A segunda fase que a gente vê: garçom dos irmãos. Davi não prestava para a guerra, mas prestava para levar comida para os irmãos. O pai dele falou: leva comida para os seus irmãos na guerra. Se fosse eu, ou a Emily, que eu sei que a Emily é assim também, ia falar assim: então eu não sirvo para a guerra, mas sirvo para levar comida. Não é? Nós dois. Que não era? Tem uma fase na vida que você só vai servir os outros, gente. Ninguém vai te dar nada. Você vai ter que ser garçom de todo mundo. Você vai ter que trazer água. Só vai servir. Você vai pegar a fama, sabe de quê? De aparecido. Aí ó, não conseguiram, ele não conseguiu nada para fazer. Agora fica subindo no altar toda hora. Aconteceu isso comigo. Eu já contei aqui na igreja. Eu comecei a trabalhar na igreja porque toda hora o pastor precisava de alguém no altar. Todo mundo fechava o olho e eu ficava de olho aberto. Ele fazia assim com a mão. Quem que subia? Eu. O que você está precisando? Pega o óleo, chama o fulano, segura isso aqui, leva essa Bíblia lá para baixo. Resultado: o povo abriu o olho e me via do lado do pastor. Qual a forma que eu peguei? Aparecido. Não, eu queria servir. Eu lembro de uma fase da minha vida que sabe qual que era a minha função na igreja? Eu era o introdutor. Eu trabalhava num hotel aqui no centro de Belo Horizonte, que eu era o recepcionista. Recepcionista é pago para sorrir, dizer oi, seja bem-vindo, arrumar o quarto para a pessoa. E a pessoa está brava, você tem que ficar calmo. Eu fui treinado até para ficar de pé.
Quem trabalha muitas horas de pé tem que trabalhar trocando o pé assim. Você não pode ficar em pé assim, dar bico de papagaio. Você tem que pôr um pé na frente e outro atrás. Vai dançando assim a noite, o dia inteiro. Não estou brincando, estou falando sério. Tem uma palmilha, seu sapato não ficar, seu pé não ficar doer demais. Tem uma fase na vida que você só vai servir. Olha que ódio. Agora presta atenção no ódio. Nenhum dos que você está servindo foi ungido. Mas você tem que servir gente, traduzindo para português, você tem que cuidar de gente inferior a você. E Deus fala assim, vai lá. Mas como assim? O profeta não jogou óleo na cabeça de nenhum deles. Mas é exatamente porque o óleo está na sua cabeça que você pode servi-los. Quando você não serve ninguém, é porque você não serve para ninguém. O sinal de que tem óleo na sua cabeça é que você não se importa de servir. Seu trabalho não tem que ser matar Golias, pode ser só matar a fome dos miseráveis. Fui numa igreja ontem à noite, que a igreja está toda mobilizada em ajudar o Haiti, de novo. Essa igreja já fez muita coisa pelo Haiti, mas quem sabe agora, todo mundo está sabendo aí, mais de 1000 mortos, teve lá com um tufão, e agora a igreja está indo de novo, uma igreja que serve, me emociona isso. Quem sabe você está nessa fase da vida, onde você só vai servir, não espera nada em troca não. Essa é outra fase. Terceira frase, o matador de leão e de urso. Davi cuidava dos rebanhos do seu pai, e um dia veio um leão para pegar o rebanho, e ele não deixou, matou o leão. E depois veio o urso, ele matou o urso. E esse pequeno feito dele serviu para diante de Saul, ele falar, Saul, deixa eu tentar matar o gigante, porque um dia eu matei um leão e eu matei um urso. O que significa o leão e o urso? Pequenas, coisas pequenas. Deixa eu te explicar uma coisa, matar leão e urso é muito complicado hoje, mas naquela época o mundo era todo povoado por leão e urso. Matar leão e urso é igual matar calango hoje assim, ó. Ah, matei um leão, fez mais do que a sua obrigação, você ia deixar ele comer as ovelhas do seu pai? Então às vezes vai te ser confiado algo pequeno. Vamos ver se essa pessoa consegue matar só um leão e um urso. Vamos ver se ele consegue lidar com duas situações diferentes. Na vida você vai ser testado numa escala ascendente. Não se assuste com isso. Passe nos pequenos testes. Mata o seu leão, mas não faz muito alarde não, porque se você fizer muito alarde, você vai descobrir que tem muita gente matadora de leão também. Aí você vai matar um urso, aí você já começa a ficar melhor. Aí você matou os dois, você já subiu num pedestal. Aí Saul vem, o que você está querendo? Eu já matei um leão e um urso, deixa eu encarar esse gigante aí. Ué, você já tem alguma coisa no currículo. O problema é apresentar nada no currículo. Olha, eu sou essa coisa que não tem nada, mas eu queria uma chance. Muita gente reclama comigo, Lucinho, por exemplo, corretor de imóvel. Corretor de imóvel no Brasil, ele tem que ter um registro para ele negociar imóvel. Para ter esse registro para negociar imóveis, ele tem que, para tirar esse registro, ele nunca pode ter negociado imóveis, porque ele não tem o registro. Mas ele tem que provar que tem experiência na área. Como que eu vou ter experiência? Não tem jeito. O que está se apresentando diante de você hoje? É um namoro que terminou? É uma faculdade que você trancou? É uma situação dentro da sua casa? É uma falta de dinheiro? Gente, falta de dinheiro não é Golias, tá? Falta de dinheiro é leão, ou se bobear é gato. Por quê, Lucinho? Não estou diminuindo o problema de ninguém, é porque todo mundo está passando. O que está todo mundo passando não é coisa extraordinária não. Se você não está dando conta daquilo que está todo mundo vivendo, como é que Deus vai te confiar alguma coisa maior? Mata o seu leão na boa, mata o seu urso na boa e põe isso no seu currículo. Matei leão, matei urso. O que você já matou esse ano? Matei minha mãe de raiva, pastor. Quarta fase da vida de Davi, matador de gigante. Aí a coisa começa a ficar melhor. Davi, no meio dos meninos, ele se manifestou mesmo. Ele olhou para Golias e falou assim: você está vindo contra o exército do Deus vivo e eu vou arrancar sua cabeça hoje. Imagina os irmãos dele, tudo tomador de whey, atrás dele assim, Davi meio metro de nada, e ele falando:
Gente, a Bíblia fala que ele tinha feições suaves. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Era um cara que não tinha nada para matar nada. Mas ele pegou as pedras e foi para cima do gigante. E a Bíblia diz que ele levou 5 pedras. Depois a gente descobre um outro texto da Bíblia que Golias tinha 4 irmãos. Ele foi preparado para ferrar a família. Vou matar um não, vem quem vier aí. Chama, assovia, chama seus negros aí. Vão ver! Eu já matei um gigante, eu já matei um leão, já matei um urso. É a mesma coisa, vou matar você também. Quem sabe na vida você não vai começar a se tornar um matador de gigantes. Matador de gigante já tem moral. O que é um matador de gigante? É o pastor olhar para você e falar assim: estamos com uma deficiência no departamento da igreja, eu estou contando com você. Aí você pega aquele departamento que estava caidão e levanta as artes da Lagoinha, levanta o esporte da igreja, e você começa a se despontar lá na faculdade, e você começa a fazer coisas. Quem viu essa semana um brasileiro que conseguiu adaptar o carro para ser um carro com água? Quem viu essa matéria aqui? O carro a água, ele recebeu em uma semana 1,5 milhão de e-mails. Todas as grandes montadoras do mundo estão atrás do cara, porque ele conseguiu fazer um carro completamente a água. Olha que louco, já imaginou? Um de nós aqui descobrir a cura para esse chikungunya, dengue e esse outro demônio aí, zika. Já imaginou? Já imaginou você ser uma pessoa, o primeiro na sua casa que faz uma faculdade e termina? Porque começar, metade aqui já começou, o problema é terminar. Já imaginou? Isso é um gigante que você mata. Superar um trauma pessoal, isso é um gigante. Se levantar depois de uma queda, isso é um gigante. Deus está chamando a gente para ser matador de gigante hoje. Todo mundo no mundo vai ter uma chance um dia de matar um gigante, ou de ser morto por ele. O Andy Arlo, um grande publicitário norte-americano, diz o seguinte: todos nós um dia teremos nossos 15 minutos de fama. Essa fama nem sempre tem que ser boa não. Às vezes é 15 minutos de fama porque o Golias te comeu vivo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas que você pode se tornar um matador de gigante, você pode se tornar. Quem quer se tornar um matador de gigantes aqui? Tem uma fase na vida onde você mata gigante, onde você conquista. Um ano só, você casa, forma na faculdade, compra o seu carro, tira a carteira e ajuda sua família. Quem quer ver um ano desse chegar na sua história? Você fala: pronto, 2017, o ano que eu matei Golias e os irmãos dele, e até os primos dele eu matei. Porque quando você começa a matar gigantes, você pega gosto. Vou organizar um evento para Deus, aí você organiza, aí dá certo, você fala assim: vou fazer 2. Aí deu certo, um monte de gente aceitou Jesus. Vou fazer 3, vou fazer 10. E de repente você vira uma pessoa como Neemias, que Deus usa para poder fazer alguma coisa numa área que ninguém ainda foi usado. A gente tem que estar preparado para isso. O que mais? Aí vem uma outra frase, uma frase muito legal. Quando você mata gigante, você vira o queridinho do rei. Diga comigo: queridinho do rei. Saul começou a babar Davi. Poxa, eu estou com um Anderson Silva aqui, com o Minotauro, eu não sabia. Ele não tem cara disso, ele parece um menino qualquer aí, mas ele não, ele é um matador de gigante. E aí, sabe o que Davi ganha? A mão da filha dele, isenção de impostos, e o cara vira general do exército de Saul, e Davi vira o queridinho do rei. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma fase na vida que você é o queridinho. Todo mundo vive essa fase. Seja o queridinho na igreja, queridinho na família, queridinho em casa, queridinho na rua, querido na faculdade, porque você entende a matéria, ninguém mais entende. Tem uma fase que você é muito querido. Saiba aproveitar isso. Todo mundo bate nas suas costas. E aí, seu time ganhou, você avançou. Cara, esse ano eu acompanhei no Instagram. Todo mundo acompanha a gente o tempo todo, não é verdade? Está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Vem um momento sobre sua vida onde você vai ser o queridinho. Quem quer ser querido aqui? Eu quero. Você não quer não? Eu quero. Eu parei de ser bobo. Ah não, é falsa modéstia, né? Não, o Senhor Jesus, toda a glória. Eu não preciso de nada na vida, só um arroz e um feijão. Eu não quero a glória de Jesus, mas se eu posso ter um apreço das pessoas, eu quero.
Alguém chegar para mim e falar assim: através de sua vida, minha vida mudou. Eu quero, pode me dar aí. Pastor, você já tocou muito a minha vida, eu quero te abençoar. Toma uma bênção aqui para você. Pode me dar demais aí. Saber ganhar as coisas e receber elogio fala de gente sarada, curada. Pessoas que ficam o tempo inteiro assim: não, eu não tem nada disso não, é do Senhor, é do Senhor. Isso é gente doente. Gente curada fala: demorou, é nós, pode. Mas é porque a gente está com a autoestima tão baixa que a gente acha que a gente não é digno de nada. Nós somos tão dignos que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Se eu já recebi o maior presente do mundo, por que eu não recebo presente menor? Tem vezes que Deus manda a gente não receber, mas é para receber. Outra fase: o odiado pelo rei. Eles inventaram uma musiquinha em Israel. Olha a musiquinha como é que é. É assim, ó. Eu não sei tocar não, tá? A música é assim, ó. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E virou baile de favela isso. E Saul matou milhares, e Davi seus 10 milhares. Sabe o que era a música? Saul é guerreiro, mas Davi é mais. Da mesma forma que na vida, em algum momento, você vai ser querido e celebrado, vai ter um momento onde você vai ser odiado. E Saul, que deixou ele matar o Golias, e o próprio Saul, que celebrou ele, colocou ele como general e babou ele, vai ser ele mesmo que vai se levantar contra você. Então, fofura, eu estou te preparando aqui nessa noite para você também viver um tempo onde você vai ser odiado. Você tem que ter paz com isso. Gente, quem me dera alguém tivesse me falado essas coisas 15, 20 anos atrás. Eu não estou falando aqui só do que eu li na história de Davi, eu estou falando do que eu vivi. Tudo que eu estou falando aqui eu já vivi. Ser uma pessoa, vou falar aqui da Lagoinha. Eu cheguei aqui na Lagoinha, eu fui recebido de uma forma tão linda. E aí no início era: ai pastor Lucinho, ai pastor Lucinho. Sabe o que eu pedia para Deus? Deus, eu quero que venha a hora onde ninguém fale mais de mim. Essa é a melhor hora. Que as pessoas falam assim: cadê ele no culto? Por que eu não estou vendo o Lucinho mais? Esse é o melhor momento. Quando você deixa de ser uma novidade. Eu recebi com muita alegria a forma como eu fui recebido, mas você tem que saber que muitas vezes vem um momento onde a pessoa às vezes fala mal de você. Eu sei o que é ter o amor do rei e o ódio do rei. Eu sei o que é uma pessoa chegar no altar e me elogiar e dizer: esse menino aqui é demais, vai arrebentar, vai fazer acontecer. E essa mesma pessoa depois ir no altar e falar assim: é um patife, é um traidor, é Judas. Isso com milhares de pessoas sentadas me ouvindo. Fica tranquilo, é Saul. É o papel de Saul de xingar. Você que não pode pirar, você tem que manter a calma. Você está sendo avisado nessa noite que muitas vezes no lugar onde você é celebrado, você também vai ser xingado. Só isso que eu falei que agora nos últimos 3 minutos teria salvo a minha vida de muito sofrimento se eu tivesse ouvido isso lá atrás. O problema é que enquanto a gente está falando, você fica me olhando com essa cara de: eu vou comer hambúrguer ou cheeseburger? Você não está prestando atenção. Aí seu barraco cai amanhã, acontece exatamente o que eu estou falando aqui. Você fala assim: injustiça, estão fazendo comigo uma coisa absurda. Você está sendo avisado. Você acha que você é mais gostoso que Davi? Aconteceu com Davi, não vai acontecer com a gente? De ter uma fase na vida onde você é celebrado e uma fase onde as pessoas falam assim: você podia tanto morrer. A mão do Senhor é contra você. É normal. Outra fase: aquele que poupa o que quer matá-lo. Chegou uma fase na vida do Davi que ele 2 vezes, pode deixar, gente, esses passarinhos já é tudo combinado com a gente. Eles entram para ver se você está focado no culto. Valeu, pode ir embora, irmão. Isso é drone que a gente... Olha para mim, aí ó, você já está todo negociado, deixa o bicho quieto.
É que a Bíblia diz: o pardal encontrou casa, em andorinha ninho para si, junto dos teus altares, Senhor meu e Rei meu. É salmo também, e eu me identifico também, e é Davi. Davi por 2 vezes, olha para mim, Davi por 2 vezes entrou na gruta, e ele teve a oportunidade de matar Saul. Sabe o que ele fez? Só arrancou um pedaço do manto dele, chegou do outro lado do vale e falou assim: será que os soldados de Saul não podem cuidar dele? Aí Saul falou: o que é isso? Isso aqui é um pedaço do seu manto aí, ó. Os guardinhas seus estão tudo dormindo, eu podia ter te matado. E Saul falou: ô meu filho Davi. Que filho, o quê? Estava a fim de matar ele. Eu vou te falar uma coisa: Deus vai dar a todo mundo aqui uma chance de prejudicar ou abençoar quem te fez mal. Eu te peço em nome de Jesus, para você não prejudicar essa pessoa, porque se você prejudicar Saul, você vira Saul. Ruim, né? Você podia ter ficado em casa sem ouvir isso. Pastor, você está querendo dizer que a pessoa que está me prejudicando, eu vou ter uma chance de ferrar ela, e você está me dizendo que vai ter uma fase na vida que é para eu poupá-la e abençoá-la, e quando alguém vier me xingar, ou xingar essa pessoa comigo, é para eu falar assim: não, ele é um abençoado. É para eu fazer isso mesmo? Sério mesmo? É, sério mesmo. É dar um emprego para o filho dessa pessoa, é estender a mão para ajudar um casamento dele. Tem uma fase na vida que você vai poder fazer isso. Alguém desliga esse drone aí, gente. Outra fase: o fugitivo cercado de endividados. Olha para mim. Davi fugiu. E você sabe quem ficou amigo de Davi? Um monte de endividado. Olha para quem está do lado e fala assim: ó, está falando de nós, ó. Olha para mim. Davi fugiu de Saul. Você sabe quem foi ajudar Davi? Não foi os espartanos, não. Não foi o bope, não. Foi um bando de ferrado, desempregado. Quem foi ajudar Davi? Gente que estava igual ao pior. Olha, porque eu vou te falar aqui, tem época na vida que Deus vai cercar você só de gente pior do que você. E você, todo arrebentado, ainda vai ter que cuidar de gente que está 10 vezes mais ferrada que você. Isso é pegadinha, é Deus fazendo pegadinha com você. Sabe por quê? Porque Ele coloca a gente machucada para você cuidar, só para ver se você vai ter a nobreza de cuidar deles, mesmo precisando ser cuidado. A maior mentira que Satanás inventou na igreja é: eu tenho que estar com a minha vida muito bem para eu poder fazer a obra do Senhor. Ah, é? Então, a começar do nosso pastor, de mim, de todos os pastores do mundo, nós vamos largar o ministério agora, porque não tem ninguém com a vida perfeita. Não tem um. Então eu estou dizendo para você: cuida dos endividados. Pega o povo que está sofrendo, abraça com ele, chora, ri junto. Vamos dividir um ovo em 17 aqui. Traz um miojo lá, faz um churrasco de miojo. Posso te contar uma coisa? As experiências mais lindas que Davi teve na vida foi com esses endividados. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho saudade de momentos da minha vida que eu sofri muito, que eu achava que eu estava sofrendo, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu estava sendo treinado. Você está sendo treinado, irmão, porque sabe o que tem na sua frente? Não é morte, não, é um trono que te aguarda. É um trono. Outra fase: aquele que foi ungido rei em Hebrom. Hebrom é uma pequena cidade de Israel, e Davi foi rei de Hebrom 7 anos. Escute o que eu vou te falar. Quando ele cuidou dos endividados, os próprios endividados melhoraram de vida e deram uma promoção a ele. Qual foi a promoção? Davi, toma uma cidade para você. E Davi virou rei de uma cidade, e ele reinou nessa cidade 7 anos. Escute o que eu vou te falar. Deus vai te dar alguma coisa já para você cuidar.
Aí você começa a melhorar. Às vezes ele vai te dar uma esposa. Às vezes ele vai te dar uma empresa, uma microempresa. Você vai começar a fazer prancha de skate, vender açaí. Você começa a vender açaí, vai dar nada certo. Mas aí o trem pega. Aí vira um food truck de açaí. E você começa a fazer mais food truck, não tem food truck para pôr nesse país aqui. Sabia que no meio dessa crise tem muita gente prosperando aí fora? Tem muita gente assumindo Hebron. Deixa eu te falar uma coisa, não feche seus olhos não. Não é porque você não é rei de Israel que você não deve aceitar ser rei de Hebron. Não tem orgulho nessa hora da sua vida. Se estão te dando para cuidar desse pedestal, cuida dele. Ah, mas eu queria ser dono de todo o altar. Calma. Não, porque comigo, pastor, não sei assim, ou tudo ou nada. Ou o Senhor cumpre todas as suas promessas, ou eu não. Calma, assume Hebron primeiro. Eu assumi um grupo de adolescentes com 30 adolescentes. Lá atrás, era Hebron, era um negócio pequeno. Esses meninos todos hoje são pastores, todos eles. Eu fiz um cálculo outro dia, que passaram por mim, hoje, mais ou menos uns 400 pastores. E o mais engraçado é que muitos deles são pastor presidente de igreja, e eu nunca fui pastor presidente de nada. Nem lá de casa. Nada. Então você vai treinar reis, você vai treinar pessoas, você vai capacitar a gente para ir além de você. Se você fica triste porque alguém está te passando, você não merece sentar no trono. O sonho de todos nós aqui deve ser, sabe o quê? Ver pessoas que passaram na nossa mão e além e mais avante de nós. E não tem que ser só filho não, porque hoje todo mundo faz isso com filho, né? Vai lá, filhão, assume lá o império que o papai construiu. E se Deus não tiver isso para o filhão? E se Deus tiver isso para um amigo? E se Deus tiver isso para um catarrento, uma menina que você treinou? Você não vai vibrar não? Está faltando muita gente nobre nesse mundo, gente. Gente que olha e fala assim, essa vitória aí não é minha, mas ao mesmo tempo ela é mais minha do que dele, porque eu tive participação nisso aí. Davi sabia vibrar, ele assumiu Hebron com gosto. E aí depois, o que aconteceu? Ungido rei de todo Israel. Quantos anos ele ficou rei de todo Israel? 33 anos. 33 mais 7? 40. O que é 40 na Bíblia? Uma geração. Davi, Deus falou, Davi, vou te entregar um negócio, toma uma geração inteira para você. Deus entrega uma geração para a gente. A Igreja Batista da Lagoinha tem sido uma inspiração para o Brasil e para o mundo. Onde eu vou nesse país, onde eu vou, se eu entro dentro de um bueiro, sai o Donatello, Michelangelo lá de dentro, e eles falam comigo assim, meu sonho é ir na sua igreja. Sabe quem fala isso comigo? Apóstolo, pastor de 400 anos de ministério. Sabe quem fala isso comigo? Cantor que já teve disco de ouro. Sabe quem fala isso comigo? Político. Um monte. Meu sonho não é pregar não, pastor, que isso, eu não sou digno. Eles acham que tem anjos, uma coisa, que aqui, isso aqui é só Paulo, Pedro, João. Eu só quero ir, pastor, só ficar lá na porta. A gente está sentado aqui, sabe como é que a gente está? Sentado. Deus entregou para a nossa igreja uma geração. Entregou para mim e para você. Nós temos que cuidar dessa geração. Deus está entregando Israel para a gente, gente. A gente sonhou com isso a vida inteira. Quando que eu ia imaginar que as pessoas iam me ver pregar, me ouvir pregar, saber que eu existo? Eu estava cuidando do Hebron, um ministério de jovens pequeno meu aqui, e de repente começaram a bater no meu ombro e falar assim, aqui, o que você está fazendo aí? Eu falei, meus negócios. Não vem aqui ajudar a gente. E aí, vai num lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro. É Deus que faz. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Isso vai chegar na sua vida, numa escala menor ou maior, mas uma hora Deus vai dizer, está aqui o trono, pode sentar. Você não presta para falar um amém? Eu estou falando uma coisa boa sobre você, e você não concorda com um amém sobre uma coisa boa sobre você, está complicado. Se eu falar que foi eu que vou sentar, você vai falar assim, ai, todo se achando.
Outra fase da vida de Davi, o que levou a arca para Jerusalém. Depois que ele reinou, ele falou assim: agora eu quero a melhor coisa, eu quero a arca em Jerusalém. E ele preparou o caminho para a arca ir para Jerusalém. Eu e você vamos começar a carregar a presença de Deus para os lugares. A Bíblia diz que ele pulava igual um macaco diante da arca. E a mulher dele, a demônia, lá de cima que veio junto com a recompensa. Não bastava matar Golias, ganhou essa mulher de encosto, filha de Saul, a Mical. Viu ele pulando de cima da janela lá, Davi pulando mesmo, Ivete Sangalo. Poeira, loucura, poeirão subindo, Davi só com uma fraldinha, a mulher dele, é isso mesmo, não estou exagerando, é porque o povo não lê a Bíblia, ele estava só com uma fralda, gente, e pulava com todas as suas forças diante do Senhor. A mulher dele olhou da janela e desprezou ele. Quando ele entrou em casa, falou com ele assim: papelão, hein? O rei de Israel pulando diante da serva. A preocupação dela era a mulherada que estava de olho no marido. Ele olhou para ela e falou assim: sabe de quem que eu estava, diante de quem que eu estava pulando? Diante do Deus que escolheu a mim, ao contrário do seu pai. E eu vou continuar pulando na presença dele. E se você não gostou, a porta está ali. Trazer a arca. Eu quero levar a arca comigo para onde eu for. Você quer também? E pular com alegria e celebrar. Sabe por que ano que vem o tema é ano da alegria? Porque está faltando isso no brasileiro. O povo brasileiro está borocochô, está triste. Não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para casar, não tem dinheiro para fazer uma xixi na rodoviária, pastor. Você anunciou o material aqui, ó. Meu celular está sem uma capinha. Ele tá cometendo pornografia. Ele não tem uma roupa. Porque eu não tenho dinheiro para subir ali e comprar uma capinha para o meu celular. Isso não é dignidade. Calma. Você tem que levar a arca. A preocupação, olha para mim, gente. A preocupação de Davi não foi: eu quero enriquecer Israel, trazer muito ouro e dinheiro. A preocupação dele era: eu quero trazer para Jerusalém aquilo que vai guardar a cidade, que é a presença de a arca. Leva a arca para sua casa hoje, leva. Leva a arca para lá. Leva a arca para sua empresa. Leva a arca para o seu namoro. Outra fase de Davi, o campeão de várias guerras. Tem um texto na Bíblia que começa a falar as vitórias de Davi. Davi, gente, começou a vencer tantos inimigos, que por fim ele não ia mais para a guerra. Só ia o comandante dele, Joabe. Joabe dominava o local. Antes de dominar o último cara, Joabe pegava o celular, ligava para o Davi e falava assim: Davi, já dominei o povo hitita. Para eles não dizerem que foi eu que dominei, entra a cavalo. Então Davi só chegava para entrar nas cidades como o grande dominador, e a honra não ir para Joabe. Davi chegou num ponto que o exército dele era um absurdo, era o maior exército da época. Sobre sua vida vai chegar uma época, você pode não acreditar, gente, no que eu estou te falando, mas é assim. Não pode não ser nessa ordem que eu estou dizendo, pode não ser nessa magnitude, mas todos nós, uma época, vamos ter gente que vai lutar as nossas guerras por nós. Hoje você está trabalhando pela empresa de alguém, amanhã vai ter gente trabalhando na sua empresa. Hoje você carrega a mala de alguém, amanhã alguém vai carregar a sua mala. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aconteceu isso com Davi. É um momento que vai chegar na nossa vida. Eu creio nesse momento para você. Você crê? E aí vem um outro momento terrível. Davi se torna um assassino e um adúltero. Ele mata uma mulher, ele mata um homem para ficar com a mulher dele. Que momento é esse, Lucinho? É um momento de pecado. Escuta o que eu vou dizer, não estou profetizando aqui que ninguém vai se perder. Não estou profetizando aqui que ninguém vai cometer pecados crônicos na vida. Eu só estou dizendo que, já que nós estamos falando de terminar bem, você não pode ser tão bobo de ignorar o fato de que existem momentos na caminhada cristã que o nosso coração fica mais propenso a pecar. Abre seu olho. Porque esses momentos geralmente vêm logo depois de quê? De grandes conquistas, de grandes vitórias. A pessoa fica muito segura de si. E Davi cometeu um assassinato e um adultério, e ficou caladinho. E um ano depois, o profeta entrou numa audiência pública. Davi estava lá
julgando as pessoas, e o profeta falou, contou lá a historinha da cabra, e o profeta falou, você é o homem, você cometeu um adultério e matou um cara, mas você não vai morrer, Deus vai te poupar. Sabe o que foi a primeira palavra que Davi falou? Pequei contra o Senhor. Ele não desceu do trono e falou, mata esse homem. Escuta o que eu vou te falar aqui, eu não estou falando aqui de ninguém, eu estou falando de mim. O coração da gente é traíra. Você tem que abrir seus olhos, porque tem momento na vida, de repente você está ali com Deus, e uma bênção, e a glória, e leva a arca, e reina em Hebron, reina em Israel, de repente, vem um pecado e leva tudo. Eu sei que da mesma forma que você está me olhando dizendo assim, eu nunca vou ter um Joabe não, Lucinho. Você acha que alguém vai lutar minhas guerras? Assim também tem gente sentada aqui hoje dizendo assim, não, eu nunca vou viver um momento de frieza assim. Oh, fofo. Eu amo a sua inocência, mas não seja inocente não. Se essa palavra está sendo pregada hoje é para abrir o olho de alguém aqui. Quem sabe esse momento de frieza e de pecado já chegou na sua vida, e Deus está dizendo para você hoje, eu tenho uma resposta para te dar. Sabe qual é a resposta? Você não morrerá. Eu perdoo você e eu te dou uma nova chance, e você vai caminhar comigo. Eu li ontem uma frase do Paul Washer, muito legal. A frase é assim: já dei a Cristo várias razões para Ele parar de me amar, mas parece que Ele não se convenceu de nenhuma delas. Jesus é um viciado em você, e Ele te ama, pecando ou não, alegre ou não, com dinheiro ou não, na igreja ou não, e não há o que fazer. Ele é um apaixonado, inveterado, Ele nos ama, e ponto final. Fala comigo, Ele me ama. Lucinho, como é que um cara cometeu um adultério e um assassinato é um homem segundo o coração de Deus? Nós vamos responder isso daqui a 1 minuto, nós já estamos quase acabando. Outra fase da vida de Davi: aquele que perde o trono para o seu filho e sofre uma rebelião. Gente, uma coisa é um cara do partido político contrário seu te tirar do trono, roubar a sua empresa, o sócio te roubar. Outra coisa é um filho. Absalão expulsou o pai do trono. Pensa nisso. E aí você sabe o que aconteceu? Davi fugiu, descalço, com a cabeça coberta e chorando. E os homens de peso de Davi, quase todos, passaram para o lado de Absalão. Deixa eu te falar uma coisa na vida aqui. É difícil falar essas coisas, a gente acha que o pastor Lucinho foi lá hoje amaldiçoar a gente. Não fui amaldiçoar ninguém. Eu só estou aqui para te dizer que tem fase na vida que às vezes quem está perto de você te trai. Te trai. É assim que acontece. Sabe por quê? Porque se for gente de longe que vai te trair, nem é considerado traição. Se quem me trair é o Zé das Couve, eu nem sei quem é Zé das Couve, todo mal que ele fizer contra mim, eu não estou nem aí. O problema não é a mão de longe, o problema é a mão de perto. Porque para trair e para te machucar, tem que estar do lado. É uma faca que vem de onde você não esperava. Muitas vezes eu e você, escuta o que eu vou falar aqui, que eu vou falar aqui agora é uma sabedoria na vida. Muitas vezes nós estamos esperando o tiro vir de longe, e o tiro está do nosso lado, e quem você menos esperava. Qual foi a frase que Jesus falou com Judas? Com um beijo você trai o filho do homem. Um Judas que expulsou demônios, um Judas que viu ele andar sobre o mar, um Judas que viu tudo. Podia vir uma traição de onde fosse, menos de Judas. Davi foi traído pelo seu filho, e um auxiliar dele chamado Seba também fez outra rebelião contra ele. Sabe o que aconteceu com o filho de Davi? Morreu. Lucinho, você está dizendo que meu filho vai morrer? Não, gente, entenda que eu não vim aqui nessa noite dizer que tudo que aconteceu com Davi certinho vai acontecer com você. Eu só estou usando os exemplos para dizer, alertar você que a vida tem fases, e se você ignorar essas fases, você vai sofrer. Entendido esse recado que eu dei aqui? Não estou amaldiçoando ninguém, dizendo que alguém vai adulterar, não estou nada que vai morrer o filho, que não, nada disso. Eu só vim aqui te dizer, a vida geralmente é marcada por fases assim. Outra fase, sabe qual é? Ele faz o censo da nação e é punido. Você acha que Davi foi punido quando ele adulterou e matou o cara? Não foi não. A punição veio, foi no dia que ele
ligou para Joabe e falou: Joabe, quero que conte o meu exército. Joabe falou assim: que o Senhor te acrescente milhares de guerreiros. Para que contar o exército, Davi? Nós somos o maior império da terra, não precisa contar. Ele falou: eu quero que conte. 9 meses o IBGE rodando Israel. Depois de 9 meses chega Joabe com o censo. Você tem 1 milhão, não sei quantos mil homens e tal. A Bíblia diz assim: assim que ele pegou o relatório, pesou-lhe o coração. E Deus disse para ele, e ele viu que ele disse: pequei contra o Senhor. E o profeta já foi lá na casa dele direto e falou assim: escolhe uma das 3 punições: ou 3 dias de praga, ou 3 meses de fome, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos. Qual que você vai querer? Davi, gente, Davi conhecia a Deus. Olha a frase que o cara fala: é melhor tomar chinelada de Deus do que dos homens. Caia eu nas mãos do Senhor, mas não na mão das pessoas, que as pessoas são cruéis. Deixa eu te dizer uma coisa: não fuja da disciplina do Senhor. Se Deus quiser te disciplinar, fala: eu recebo a tua disciplina. Não pede para Ele te poupar, não, porque Deus não poupa, não disciplina ninguém para matar. A disciplina dele sempre nos melhora. A Bíblia não diz Deus prospera aquele que Ele ama. A Bíblia diz Deus disciplina aquele que Ele ama. Ser disciplinado por Deus significa que você é alvo do amor dele. Uma oração louca para você fazer é uma oração que eu faço: Deus, eu quero toda a tua disciplina. Disciplina não é matar, não é te sangrar. Disciplina é te realinhar, é te colocar no trilho de novo. Falar assim: olha aqui, ó, você estava saindo para cá, volta para cá. Isso é disciplinar. Colocar no rumo de novo. Quem quer ser colocado no rumo aqui? Você sabe o que é contar as pessoas? É quando você cresceu tanto na vida que você começa a virar uma pessoa que tudo que te emociona é a calculadora. Deixa eu ver quantos servos eu tenho, deixa eu ver quantos reais eu tenho na conta. É aquela pessoa que pôs o aplicativo do banco dele no celular e fica o dia inteiro olhando a conta. E vai lá negociar com o gerente: não, eu quero regalias porque eu estou com dinheiro aqui, eu quero... Olha, pode parecer mentira o que eu estou dizendo aqui, mas assim como eu já vi esse país muito próspero e hoje não está bem, amanhã esse país melhora, e amanhã você prospera muito. E você que era um Davi que levava a arca, que fazia tudo com a maior simplicidade, vira uma pessoa que tudo seu agora é contar a cabeça. São pastores que começam a viver só para contar quantas ovelhas tem, gente que só quer saber quantos carros, quantas vitórias, Davi esqueceu quem deu a ele as vitórias. Não entra para essa fase. Se o Senhor te multiplicar muito, não fica contando, deixa para lá. Que o Senhor te acrescente muito na vida. Eu estou falando com você aqui como Joabe falou com ele. Que o Senhor te acrescente os seus sonhos e muito mais. Mas quando tudo isso vier, não se preocupe de ficar contando. Deus vai te dar essa vitória, fica calmo. Sabe o que aconteceu por causa do censo? Davi preferiu a praga de 3 dias. Sabe quantos morreram em um dia? 70.000 pessoas. Ninguém nem lembra que ele adulterou, porque o censo foi tão terrível. Ninguém morreu, ou melhor, morreu um com o adultério dele, que foi a criança. Mas quando ele pecou esse pecado aqui, 70.000, ele quase acabou com a nação. Tanto é que Davi viu o anjo vindo para Jerusalém e falou: pai, eles são ovelhas, eu que pequei, não deixa esse povo morrer não. E a Bíblia diz que a praga cessou. Que a gente não vive esse momento na nossa vida, amém? É um momento muito ruim. Penúltimo momento, sabe qual é? Ou melhor, o último: o que põe o filho no seu lugar antes de morrer. Eu gosto muito de estudar os reis de Israel. O único rei de Israel, escuta o que eu vou te falar, o único que deu posse ao filho estando vivo foi Davi. Geralmente todos os reis de Israel e de Judá, sabe como é que o outro só assumia depois que eles morriam. Mas Davi era um cara tão nobre que ele teve a nobreza de dizer: o meu tempo acabou, eu não tenho mais nada para fazer. Chamou Salomão e falou: traz a mula do rei. Põe Salomão sentado nela, põe Benaia, Abiatar, os sacerdotes na frente, vai marchando por Jerusalém dizendo: viva o rei, viva o rei, viva o rei. E Salomão sentou no trono com o pai vivo. Sabe o que eu acho de tão lindo nisso? Que Deus não tem que matar eu e você para a próxima geração assumir. Que a gente tenha a nobreza de passar as coisas boas que a gente aprendeu. Que a gente tenha a nobreza de falar assim: ó, agora é com você, assume. Não ser essa pessoa apegada: se eu abrir mão do meu cargo, abre mão logo, caramba. Você veio para esse mundo pelado, sem dente. Você tem roupa e dente. Você está querendo mais o quê?
Não, porque o meu departamento, que o Senhor leve a minha alma, mas não leve meu departamento na igreja. Toda virada de ano eu viro para o pastor Márcio, deve estar me assistindo agora, e eu viro para ele e falo assim: pastor, eu estou colocando à disposição o cargo de líder da juventude da igreja. Aí, esse ano que passou, eu fiz isso, eu vi que ele falou assim: amém, filho, amém. Aí eu não fiquei feliz, eu escrevi uma carta e entreguei. Aí ele falou comigo: ô filho, quem eu quero que entregue o cargo não entrega, quem eu não quero que entregue, entrega. Então o nosso pastor está sabendo quem é apegado. Lucinho, se você deixar de ser o líder dos jovens da Lagoinha, o que você vai fazer na vida? Uma coisa eu sei, eu não vou deixar de ser o Lucinho, porque não é um trabalho que me define, é o que eu sou em Deus que me define. Davi continuou sendo Davi, mesmo com Salomão no trono. Eu vou repetir: Davi continuou sendo Davi, mesmo com Salomão no trono. Pode ter outros fazendo, olha aqui, gente, se eu sumir do mundo agora, o ministério de jovens no Brasil melhora. Você não pode ser bobo. Não, porque se eu falhar, o louvor da Lagoinha acaba. Vai ficar melhor. Não, porque se eu parar de pregar, vai vir gente muito melhor. Ninguém faz uma unha como eu, ninguém cozinha como eu, ninguém joga bola como eu. Pelo amor de Deus. Nós estamos sentados aqui, gente. Do nosso lado tem gente melhor que a gente. Só não foi dada a essa pessoa as oportunidades que nós tivemos ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não fica assim. E ele morre. Essas são algumas fases da vida dele. Vou repetir: nem todas as fases ocorrerão exatamente como as de Davi na sua vida, e nem na mesma sequência, mas quase todas serão conosco num grau maior ou menor. Não estamos aqui ninguém amaldiçoando ninguém, mas só estamos abrindo seus olhos para as mudanças que virão. A vida é composta de fases, e eu citei algumas dessas fases aqui. 3 coisas que Davi foi em todas as fases da vida. Primeiro, um salmista. Diga comigo: um homem de oração. Os salmos, você sabe que são orações. Lucinho, por que você leu o Salmo 23? Porque o Salmo 23 é feito de fases. Olha como é que ele começa: o Senhor é meu pastor, olha, pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas da justiça. De repente o salmista vira para a direita o volante do carro, cai para dentro do vale da sombra do capeta de Satanás. Aí entra para dentro de um outro negócio terrível lá. Aí dá uma melhorada, preparas um banquete, aí já vem comida, que é a melhor coisa. Aí vem comida, aí vem um inimigo também com comida. E de repente no meio da comida vem uma unção com óleo na cabeça e faz transbordar o meu cálice. Olha ali, aí já transborda o cálice. A bondade e a misericórdia vão caminhar comigo em todas as fases. Davi entendia de fases. Davi sabia que na caminhada cristã tem pasto verdejante, mas tem vale de sombra de morte. Tem momento que você é ungido, tem momento que você é zombado, tem momento que o inimigo vem, tem momento que Deus vem. Para de ser uma pessoa que Deus não pode trabalhar e mudar a sua história. Seja flexível. Sabe qual que era a maior reclamação de Deus com o povo no Velho Testamento? Vocês são gente de dura serviço. Sabe o que é dura serviço? É nuca. As pessoas do Oriente se cumprimentam assim. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês nunca dobram a nuca para mim. Eu não consigo mudar vocês. Eu contei aqui da história da minha irmã. Eu ponho um peso em cima de vocês, você se dobra assim, ó. Tem gente aqui que Deus está deixando um problema, dificuldade, ver se te molda, mas a gente não cede. A gente não cede. Não cede. Cede. Fala: Deus, eu perco para o Senhor, ó. Perdi, faça o que o Senhor quiser. Amém. Cansei de lutar. O que é para eu fazer? O que o Senhor quer que eu aprenda nessa fase da minha vida? Eu encerro dizendo o seguinte: por que um cara desse foi chamado homem segundo o coração de Deus? Por 2 motivos. Primeiro, nunca você vê o relato do mesmo pecado 2 vezes. Isso já é maravilhoso, porque a coisa que mais me irrita trabalhando com jovem é que a pessoa me procura para falar assim: pastor, fiz de novo. Pastor, fiz de novo. Pastor, fiz de novo. Pastor, fiz de novo. Que na minha vida e na sua vida, se o pecado ocorrer, que seja só uma vez, que não haja recaída. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Segundo, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque soube viver o propósito de Deus na sua geração. Atos capítulo 13, verso 36 diz: tendo Davi cumprido o propósito de Deus da sua geração, adormeceu. Você está proibido de dormir e de morrer antes de cumprir o projeto de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Qual era o projeto de Deus para Davi? Estruturar a nação de Israel,
colocar o filho dele no trono, preparar tudo para o tabernáculo ser construído, escrever os salmos para abençoar a nossa vida hoje. Minha pergunta é: quando você morrer, você vai deixar os salmos que você tem que deixar? Vai deixar um Salomão no trono? Vai deixar uma história de recuperação de um adultério, ou de uma queda muito grande, ou de uma falência financeira, ou da sua família que você ajudou a recuperar? O que você vai deixar para trás? A coisa mais linda sobre Davi para mim é, depois disso tudo que você ouviu nessa noite, você abre o Novo Testamento e a primeira frase do Novo Testamento é: Jesus, filho de... Sabe o que significa isso? Sofreu, passou coisas terríveis, mas você sabe quem saiu de dentro de Davi? Jesus saiu. Olha, você pode ser exprimido pela vida, machucado, mal compreendido, injuriado, pode passar o que for. No final das contas, que Cristo saia de tudo que você é e de tudo que você faz. Nós vamos continuar pregando. A próxima mensagem que eu vou pregar é sobre deixa Deus ser Deus. Eu vou falar sobre perder o controle. Sabe por que a gente não termina bem? Porque a gente quer controlar a corrida. Só que só tem um que controla. Quem controla? O Senhor. O controle está nas mãos dele. Deixa Deus ser Deus. Eu vou falar sobre não controlar a corrida. E eu vou terminar citando a frase que Davi fala para Salomão, quando ele está no leito de morte. Davi olha para Salomão e fala assim: filho, seja homem, seja valente, sirva o Senhor seu Deus de todo o coração, que me livrou de todas as minhas adversidades. Um dia, você vai estar velhinho numa cama, velhinha, e você vai olhar para seus netos, bisnetos, todo mundo lá, todo mundo puxando saco, querendo que você deixe o nome dele no testamento, e você vai dizer assim: o Senhor meu Deus me livrou de todas as minhas adversidades, e o grande legado que eu tenho para deixar para vocês é esse: em qualquer fase da minha vida, eu andei com Ele. Você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Você não é uma pessoa avacalhada, você não é um ímpio, você não é filho de Belial, você não é uma pessoa que não ama Cristo, você ama o Senhor. Então nós vamos orar aqui agora, porque Deus quer te dar isso, esse título: homem segundo o coração de Deus. Quem quer ser esse homem, essa mulher segundo o coração de Deus? Eu quero. Não é ser perfeito, mas é saber ser conduzido pelo Senhor em cada fase da vida. Olha os salmos de Davi, olha: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Olha o salmo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem temerei? Olha o salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora que a casa cai. Eu posso ficar aqui citando os salmos até amanhã. Eu tenho certeza que fui eu que escrevi, mas parece que foi Davi 3.000 anos atrás. Nessa noite Deus quer fazer uma transfusão de coração em alguns aqui. Repita comigo: Deus Pai, nessa noite, muda o meu coração, me dá um coração como o teu, perdoa os meus pecados. Como Davi, quero ser alguém apaixonado por ti. Eu confesso meus pecados, coloco cada um nas tuas mãos, e a partir de hoje a minha história muda. O meu nome está escrito no livro da vida, e eu nunca mais serei o mesmo. Pela fé eu recebo a vida eterna, em nome de Jesus. Diga comigo: Deus Pai, eu que andei contigo, mas me esfriei, te deixei. Hoje volto arrependido. Eis-me aqui, Senhor, de volta à tua presença. Para sempre vou te servir, para a glória do teu nome.